Oi, gente. Pensei muito se eu deveria vir aqui falar sobre isso, mas eu acho que a gente tá vivendo um tempo em que tem coisas que precisam ser ditas, inclusive mesmo aquilo que parece ser óbvio. Eu tava conversando com uma pessoa essa semana e ela tava me contando a respeito de uma igreja, uma denominação que ela visitou, e ela teve um estranhamento com a forma que as pessoas se vestiam e até com músicos de boné no altar. Eu sei que isso é uma questão, de repente eu não me incomodaria da pessoa estar de boné no altar, mas me levou a refletir sobre outras coisas, não necessariamente sobre esse gesto, né? Ela falou inclusive a respeito da reverência, né? Que ela sente falta desse tipo de reverência em alguns cultos, em algumas denominações, porque a gente precisa respeitar as formalidades do nosso mundo secular, normal. Se você for perante um juiz, numa audiência, determinados locais que você vai se vestir apropriadamente. E para ela isso era uma questão, esse sentido da formalidade também, quando você está, né, ali num lugar de estar na presença do Senhor, né, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. E foi mais a respeito disso, né, o comentário. Mas me levou a pensar como tem coisas óbvias, como está se multiplicando uma geração de pessoas que não tem princípios, que não entendem princípios bíblicos e afins. Vou tentar me fazer entender. Que o mundo jaz do maligno, né? A gente vê cada vez mais crianças e adolescentes que são criados sem limites. Nós vemos como um bebê, uma criança, por exemplo, né? Ela precisa de limites para que ela amadureça, para que ela cresça, para que ela faça coisas conscientemente, aprenda o que é certo e o que é errado. Porque nós, como adultos, não mais criança, mas olhando para a figura de Deus como nosso Pai, eu creio que tem princípios que foram instituídos não para servir como correntes, para aprisionar as pessoas, que é o que o mundo, né, o diabo prega para as pessoas hoje em dia, né? Que muitos princípios, eles não valem mais. Os princípios agora, eles te limitam, eles tiram sua liberdade. E não é bem assim, né? Assim como uma criança precisa ter limite, ela não tem consciência de certas coisas. Nós, enquanto adultos, mais seres humanos e criaturas, precisamos seguir alguns princípios que eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, quando criou a natureza, também instituiu-os para nós, né, a fim de que a gente também não sofresse, para que a gente possa usufruir a nossa liberdade em Deus, mas com regras de vida, de ética, de moral, e que eu creio que nos fazem bem, sim. Então, assim como no mundo e na geração atual a gente vê que os limites não são mais impostos, as pessoas deixaram de seguir princípios. Ponto. Mas a gente vê dentro de muitas igrejas, não generalizando, mas talvez você possa já ter visitado algum lugar que você teve algum estranhamento com o comportamento. E isso gera também uma leva de novos cristãos, novas pessoas que estão vindo para Jesus, que já desde o início da sua caminhada aprendem, ou melhor, não aprendem princípios bíblicos. Sendo assim, não seguem, eles vão seguindo doutrinas e costumes, ou não costumes, né? As coisas ficam liberais demais por não entender o fundamento de algumas coisas. Às vezes a gente vê pessoas com crise de casamento, com crise existencial, e quando você vai olhar a fundo, a maioria das vezes são problemas acarretados por falta de princípios. Pastor Anderson Silva, eu acompanho aqui no Instagram, ele é lá de Brasília, ele fala muito a respeito disso, né? Princípios, quando não são cumpridos, tudo na vida desanda, né? Porque se um ou outro não segue um princípio que o Senhor instituiu, obviamente, provavelmente o seu casamento não vai bem, as suas questões pessoais não vão bem, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes emocionalmente, preocupadas em seguir os padrões do mundo e não os padrões de Deus. E isso tem trago todos os males do mundo para dentro do corpo de Cristo, né? Da igreja, digamos assim. Ou não, né? Porque a igreja do Senhor é perfeita, mas o joio também está no meio do trigo. E o falso profeta também vai se levantar para enganar os escolhidos. Então, eu percebo uma geração que não
segue princípios e que não é ensinada também, muitas vezes. Fica aí a reflexão sobre isso. Não sei se eu tenho uma conclusão para esse pensamento, mas é algo que eu tenho pensado. Acho que precisamos de Deus, ele tem chamado trabalhadores para a seara. Eu visitei também, né, uma denominação e eu confesso que assim, eu não entendi a palavra, porque eu vi muita coisa pessoal sendo inserida ali. Eu não consegui entender o ponto em que queria chegar. Parecia mais um espetáculo do que um culto. Você vê a igreja muito preocupada. Eu não quero dizer que essa igreja, as pessoas que estão ali não são idôneas, né, que não têm o Espírito Santo, que as pessoas realmente não possam ter sua vida transformada, mas eu percebo um movimento de pessoas querendo cada vez mais investir no show do que na palavra. Né? E aí essas pessoas que estão ali, novas, que nunca conheceram o evangelho, que nunca tiveram contato, estão sendo atraídas pelo quê? Será que é pela palavra? Esses dias eu estava lendo um livro que falava a respeito de discipulado, e ele diz que o discipulado ele começa com a contemplação, né? Você admira, você imita aquilo que você contempla, aquilo que você idolatra, né? Não é à toa que a mídia hoje, tem os influenciadores, antigamente os artistas e hoje ainda artistas também, eles mexem na cultura da sociedade, investindo que aquelas pessoas usem determinadas roupas, frequentem determinados lugares, porque aqueles que são admirados, né, as pessoas admiram, eles querem seguir, querem imitar, querem usar o que a pessoa usa. E com Deus é assim, se você não começa a sua caminhada com Deus, sendo discipulado e contemplando quem Ele é, pelo que Ele é, como que você vai ser um imitador de Cristo? Você vai continuar o seguindo, talvez pelo que Ele faz, pelo que falaram dele pra você, mas não por quem Ele é. Ele não tem obrigação de fazer nada por nós, né? Aquilo que Ele faz é pela sua infinita bondade, misericórdia. As pessoas querem reivindicar a bênção de Deus sem obedecer a palavra, sem seguir princípios. E tantas vezes Deus teve que chamar a atenção do povo na Bíblia, o povo de Israel, para eles voltarem às origens, voltarem aos princípios, para que as bênçãos e as promessas de Deus pudessem se cumprir para aquele povo. E aí, uma outra coisa que eu tenho percebido, eu não tenho problema, né? As coisas vão se modernizando, a igreja foi também muita coisa mudando ao longo da história, né? Dos séculos e tudo mais. Eu não sei se é só com algumas pessoas, com um povo, mas eu tenho sentido muito, e eu já ouvi relatos de outras pessoas falando a respeito disso, o voltar ao início, sabe? O voltar à simplicidade. Não simplicidade, eu não sei explicar talvez o sentido exato da palavra para vocês, mas tá tudo caminhando para se modernizar demais, para se igualar demais com o mundo e virando midiático demais. Acho que a preocupação tá sendo muito essa, e eu acho que às vezes a gente tem que parar um pouco e dar uma segurada, porque a palavra de Deus ainda é o mais importante, a palavra de Jesus, o evangelho, a pregação da palavra, a pregação sobre o fim dos tempos, dos últimos dias, falar, né, sobre alguns assuntos que não tem sido falado, né? A preocupação em alguns lugares, não estou falando todos, porque eu também percebo Deus levantando trabalhadores na sua seara, né? Pessoas que há um remanescente fiel, né? Que ainda estão dispostas, sim, a enfrentar, mesmo que for cara feia, né? Para falar a verdade, para pregar a verdade, né? É isso. Fica essa reflexão para nós, né? Olhar para dentro, olhar para fora. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. E eu preciso lidar com isso, né? De visitar alguns locais, porque eu observo muito algumas coisas que me incomodam. Não tô querendo dizer que Deus não esteja, tudo mais, mas eu acho que o homem, ele se envaidece e às vezes se distrai com aquilo que não é primordial, né? Coisas que não são primordiais entram nas igrejas e no meio do povo de Deus, e isso